Pronto, estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu tenho a satisfação e a honra de poder conversar com o Danilo, da BuzzUp. Danilo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vini. Obrigado pelo convite. Uma satisfação aí também estar participando e poder contar um pouquinho mais da história da BuzzUp aí para vocês. Cara, essa história é completa, viu? Porque líder do segmento de mercado em pouquíssimos anos, aqui já no Brasil fazendo sucesso, tendo case de referência enorme. Eu tô super empolgado, viu, Danilo? Pra gente conhecer um pouco mais do que vocês estão aprontando aí dentro, né? O que vocês estão revolucionando o mercado. Mas, Danilo, antes de a gente entrar propriamente dito no nosso tema, eu peço sempre que os nossos convidados possam se apresentar um pouquinho, falar sobre a sua trajetória de carreira e a gente poder te conhecer um pouco mais. Por favor. Perfeito. Vamos lá. Bom, meu nome é Danilo Tamellini, tenho 37 anos, sou formado em administração de empresas, pós-graduado em administração de serviços, tenho uma especialização em administração de serviços e a minha vida, basicamente, posso dizer que 80% dela ela é formada dentro do transporte. Eu venho de família empresária do segmento de transporte de fretamento, então, desde os meus 14, 15 anos já na manutenção, no almoxarifado, Legal. já sentindo a fumaça e o diesel rolando na veia. A gente já veio tomando gosto pela coisa, entendendo um pouco mais sobre o mercado, sobre mobilidade, se aprofundando mais. Mas, contando minha trajetória bem rápido, eu iniciei trabalhando na empresa da família bem cedo, com 14 anos, e logo na sequência eu iniciei minha universidade com 17 para 18 anos, era uma universidade que era em período integral, então acabei não mais trabalhando na empresa, e eu sempre tive também dois sonhos, de conhecer o mercado corporativo em geral, de trabalhar numa empresa que não fosse da família, e era de fazer um intercâmbio. Então, quando eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, fiquei morando 1 ano em Londres, foi super válido, super importante para mim. E também tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional, chamada CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, um segmento industrial bem diferente de serviços, que é o que eu faço hoje, mas foi uma experiência muito rica também para mim, para poder agregar um pouco de como que é o mundo corporativo no dia a dia, né? Isso trouxe bastante bagagem. E nesse momento que eu optei em voltar para o ramo de mobilidade, para os negócios da família, foi um momento de bastante indecisão, porque é um segmento que judia um pouco das pessoas, porque você trabalhar com transporte, mobilidade, numa cidade, no caso aqui sou de São Paulo, vivo em São Paulo, é uma cidade que tem um trânsito caótico, e a gente transporta pessoas, né? Então, a gente tem centenas e milhares de clientes aí todos os dias, uma responsabilidade muito grande envolvida, e também trabalhar na empresa familiar não é mole, não é para qualquer pessoa. Porque tem outros desafios, né? Sim. Bom, mas foram praticamente 10 anos diretamente trabalhando na empresa da família. Hoje eu sou conselheiro da empresa. E quando foi em 2016, eu conheci meus sócios, né? Meus sócios hoje da BuzzUp, que hoje a BuzzUp ela é uma empresa espanhola, uma startup espanhola. Nós somos em 4 fundadores. Eu sou um dos fundadores da empresa e hoje eu levo o cargo aí de presidente da América Latina da nossa empresa. E não sei se você já posso dar a introdução direto da história da BuzzUp? Vamos embora, vamos nessa. Lá. E a BuzzUp tem uma história bem curiosa. A BuzzUp é uma startup espanhola e nós somos em 4 fundadores, como eu falei, são 3 espanhóis e eu, brasileiro, nós somos em 3 homens e uma mulher. 2 dos fundadores, eu e o Alejandro, somos do segmento de transporte, ele também vem de família empresária do ramo. E no passado a gente teve a oportunidade
nossas histórias se cruzarem aí nos negócios, a gente acabou trabalhando junto, e ele estava desenvolvendo um novo setor dentro da empresa dele, que era um setor de business development, para inovar no segmento, porque o segmento de transporte de fretamento corporativo, ele é muito carente em tecnologia. E a gente via muitas dores, né, que os nossos clientes tinham em relação à necessidade que eles tinham, e muitas dores também eu, como operador, sabia que eu não tinha capacidade, muitas vezes, de ter a capacidade financeira de poder desenvolver uma tecnologia sozinha, de não conseguir entregar 100% das coisas que nós sabíamos que nós precisávamos entregar para os nossos clientes. Então, foi a partir dessa dor, né, também foi uma época que estava começando a nascer e emplacar um Uber, 2014, 15, começando a aparecer novas alternativas também de transporte, de mobilidade, e a gente chegou à conclusão que a gente precisava fazer alguma coisa diferente, né? E foi aí que surgiu a ideia da BuzZup. Lá atrás era uma ideia completamente diferente do que a gente faz hoje. A gente fez vários MVPs, várias coisas. Isso é bastante comum, né? Muito comum, muito comum. Lá atrás a gente tinha a ideia de fazer o Uber do ônibus, o cara tá com aplicativo, o ônibus passa, não sei o que, mas daí a gente viu que não dava, era muito complexo, e daí a gente foi migrando a nossa estratégia para o modelo que é hoje. Cara, que interessante. Na verdade, desde a sua trajetória de carreira, a sua experiência, né, muito cedo, eu não diria precoce, porque eu não enxergo você lá, não. Acho que quanto mais cedo você puder ter o contato com o trabalho, e se a família propicia isso, legal, né? Você tem esse contato rápido também. Mas uma coisa que você comentou bem, Danilo, que é a questão da carência, né? Se o mercado tem uma determinada carência, uma determinada necessidade, e você enxerga que tem um potencial ali, para a visão empreendedora, isso é fantástico, né? É literalmente criança solta no parquinho, né? Sim. Por que não? Bora lá testar, bora experimentar. Essa visão de olhar realmente a necessidade do cliente, de ver ali uma nova oportunidade, faz total diferença até mesmo para essa adaptação do negócio, né? Porque o negócio vai mudando e aquele modelo lá inicial, aquela concepção inicial, ela também tem que se adaptar, né? Senão morre no meio do caminho. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. Eu acho que hoje o empreendedor e as pessoas que são empresárias, já escutei isso e eu gosto muito desta fala, que é o empreendedor, o empresário, ele tem que estar sempre pensando como que ele pode quebrar o próprio negócio dele. O que lá na frente pode substituir o business dele? E você sair na frente, né? Porque é cíclico. Você não vai ter um modelo de negócio, em 90% dos casos, você não vai ter um modelo de negócio eterno. Hoje está cada vez mais rápido as mudanças, as inovações, o consumidor. Então, se você não estiver muito atento da onde o seu segmento, para onde ele está caminhando ou para onde ele pode caminhar, pode ser que seja tarde demais e você ter possa quebrar o seu negócio no futuro. Então, acho que foi uma das coisas que me motivou poder estar inovando dentro do segmento que eu já trabalho, que eu já conheço, e trazer tecnologia para ele, que realmente foi uma coisa que nós começamos e outras empresas logo na sequência começaram junto também. Então, a gente começou a enxergar que realmente tinha sentido. A gente não estava sozinho. Quando a gente faz alguma coisa que é bem feita e que chama a atenção do mercado, você começa a ver algumas empresas replicarem o que você está fazendo. E hoje a gente tem algumas empresas, até empresas de grande porte aí, que estão migrando e criando linhas de negócio similares ao nosso. Posso citar Uber, posso citar Via, e outras empresas. Cara, isso é legal porque é um indicador, né? É um validador. Ele mesmo é um validador, bem colocado. Exato. Agora, Danilo, você comentou uma coisa bem legal. Na verdade, você falou uma palavra bem interessante, inovação. A inovação, ela é mais do que essencial, não só para a sobrevivência, mas sim para a permanência dos negócios e criar melhores soluções.
Obviamente, a gente tem que falar de entender especificamente dores e capacidade nossa de criar serviços, né? Como é que vocês combinam essas duas necessidades, né? De olhar a dor certa, de mapear a dor certa do seu cliente e de ali moldar um serviço aderente àquela dor que também sirva para vários outros serviços. Fala um pouquinho dessas duas frentes, tanto das dores dos clientes quanto dos serviços que vocês conseguem complementar e atuar realmente na ferida, né? Sim, sim. Eu acho que como a gente saiu, né, a nossa essência vem do transporte e olhando de maneira bem abrangente e macro, a gente conseguia vivenciar muitas dores já dos nossos clientes que a gente sabia que nós, como empresa de ônibus tradicional, não ia conseguir entregar. Eu sabia, a gente conseguia enxergar essa necessidade. Interessante. Então, como eu falei, a Basep foi um dos pontos principais dela de partida. Como que a gente pode entregar mais valor para o nosso cliente? E a gente já, por experiência, a gente não caiu de paraquedas no segmento, a gente já sabia já boa parte das dores que eles tinham. Obviamente, as dores das empresas aqui do Brasil não são as mesmas dores das empresas da Europa ou dos Estados Unidos. A gente tem também mercado. Mas falando aqui especificamente do Brasil, a gente conseguiu trazer para o mercado uma metodologia de gestão, né? Uma metodologia de gestão e um pacote tecnológico para as empresas que auxiliam muito elas nos principais dores que hoje elas têm, que são transparência do serviço. Então, é muito comum você ver as empresas que elas não têm basicamente as informações básicas. Não sabe quem está andando no ônibus, não sabe se o ônibus está cheio, se o ônibus está lotado, se ela está pagando por um ônibus adequadamente, porque ela paga um ônibus inteiro por mês e às vezes tem 3 pessoas dentro do ônibus. Poderia ser uma van menor. Sim. Então as empresas não têm esse nível de transparência, não tem controle das informações. Então a gente, com o nosso know-how de gestão, mais a nossa tecnologia que nos auxilia nesse processo de levantamento de dados e controle, a gente conseguiu entregar um pacote muito interessante para as empresas que faz toda a diferença para o cliente. Porque nós entramos no cliente como um pacote de gestão integral, praticamente, tá? Que é o quê? Bacana. Eu faço desde a contratação da empresa de ônibus, que a Basep ela não tem ônibus. A Basep ela homologa e contrata operadores para prestar serviço para ela. Então a gente faz todo o controle desde da contratação da empresa de ônibus até o atendimento ao passageiro, qualquer necessidade que ele tenha. Então a gente pega um full stack. Então a gente fala um pouco, a gente é um outsourcing de transporte para as empresas, tá? E a nossa tecnologia agrega várias coisas que trazem benefícios para as empresas, né? Por exemplo, a gente tem empresas hoje que têm uma grande dificuldade de gerir os contratos de fretamento dela, porque ela tem operação em São Paulo, na Bahia, Sim. na Paraíba, em Goiás, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, e ela tem que ter uma equipe dedicada só para cuidar desses contratos por separado, com negociações diferentes, com métricas diferentes, com nível de serviço diferente. Então, um dos nossos serviços que a gente tem agregado muito aqui no Brasil, a gente chama de serviço multi-site, que é o quê? Nós somos um agregador de todo o serviço de transporte da empresa. Então, hoje a gente tem grandes clientes, Via Varejo, Via, né? Agora chama Via Varejo, chama Via, não chama mais Via Varejo, Raia Drogasil, Carrefour, e tem várias empresas que hoje elas estão espalhadas pelo Brasil e elas falam somente com um único interlocutor quando se fala de transporte, porque nós gerenciamos todas as bases deles em relação a tudo que está relacionado ao transporte. Então, esse é um dos nossos diferenciais. A nossa tecnologia também tem uma solução
que eu acho que é a solução hoje mais avançada a nível global, de compartilhamento de ônibus entre empresas, tá? Que eu acho que é muito bacana falar, que é uma maneira de gerar eficiência sustentável, eficiência econômica também, Sim, tanto para a sociedade como para a própria empresa, que é a capacidade de a gente unir mais de uma empresa dentro de um ônibus fretado. Dá um exemplo bem prático para que fique fácil o entendimento. Hoje a gente tem condomínios industriais mais afastados das capitais, que normalmente tem dificuldade de transporte público, dificuldade para atrair mão de obra, e daí todas verdade. aquelas 5, 6 empresas que estão dentro daquele condomínio contrata serviço de fretamento. E o que acontece? Cada uma delas contrata individualmente, elas vão buscar as mãos de obras exatamente nas mesmas regiões, e os ônibus vão, As mesmas todos vão, paradas, né? exatamente, e os ônibus vão com ociosidade, todos eles com ociosidade, que hoje a ocupação média de um ônibus fretado, sendo bem trabalhado, está em torno de 70-75%, então existe uma ociosidade que é Caramba. possível, trabalhar em cima. Então, aqueles 6 ônibus de uma determinada região que estão indo para o mesmo lugar, no mesmo horário, poderia se converter em 3. Então, esse tipo de eficiência que a gente vem gerando e vem trazendo para as empresas. Esse tipo de inteligência que a tecnologia agregada a gente vem trabalhando para trazer esses benefícios para as empresas. Cara, isso é incrível, porque foca em diversas possibilidades de otimização e até mesmo a otimização coletiva, né? Você falou, poxa, se de repente tem um condomínio de empresas ali trabalhando em conjunto, né? Por que não pensar em conjunto, né? Pensar para o final do dia todo mundo se beneficiar. Às vezes, uma rota só já pega ali, sei lá, já enche o ônibus inteiro de 3, 4 empresas diferentes, está tudo certo, né? Está tudo bem, todo mundo está se atendendo, está atendendo os propósitos de sustentabilidade, né? Porque você não tem é menos ônibus na rua, é um tráfego menor, é um consumo menor, é um desgaste menor de frota, enfim, e é até um tempo menor de espera, né? Porque Exato. está mais eficiente. Agora, Danilo, você com a sua experiência também nacional e internacional, fala um pouquinho aqui pra gente como é que vocês estão posicionados nos outros países, né? Você falou que é uma startup que nasceu na Espanha, mas já atende outros países, e também esse paralelo aqui no Brasil, né? Que você falou, poxa, o Brasil é muito grande e são regiões diferentes, contextos diferentes e mobilidade diferente. Faz um paralelo aqui pra gente. Sim. Bom, a BuzzUp hoje ela está em 6 países, tá? O país de origem dela, que é a nossa matriz, nossa sede, que é em Barcelona, na Espanha. Atendemos Portugal, Brasil, Peru, México e Estados Unidos. Tá? Então, hoje a gente já está nas Américas e nos Estados Unidos. Obviamente, cada um com suas características, tá? Podendo falar que Brasil e México, 2 grandes países territorialmente falando Sim. demograficamente também falando, são 2 grandes países com características bem similares em transporte. Tá? Então, as dores que eles têm no México são muito parecidas com as dores que nós temos no Brasil. Tem problemas de transporte público que não é eficiente, são países muito industriais também, com muitas indústrias, então acaba tendo mais ou menos as mesmas características. E daí a gente fala também no mercado um pouco diferente, que é o mercado europeu, tá? Que é um mercado que hoje, Portugal, a gente tem praticamente 70% do mercado do transporte corporativo lá, com a nossa solução. Atendemos grandes empresas e uma característica um pouco diferente, uma característica mais... Enquanto aqui no Brasil e no México os nossos clientes são mais industriais, são mais empresas, são centros de distribuição, no Portugal, na Europa, Portugal e Espanha, que são os 2 países que nós estamos, é uma característica um pouco diferente. 90% dos nossos clientes lá são clientes mais de serviço. Então, a gente atende Google, Accenture, entre outros clientes Interessante. que atuam muito forte com o compartilhado. A gente está falando de Portugal, a gente está em praticamente todos os condomínios empresariais de Portugal. Hoje a gente está dentro, atendendo
diversas empresas de diversos segmentos de serviço. Obviamente, também a gente tem clientes industriais, a gente atende a Louis Vuitton na Espanha, atende outras empresas, Navigator em Portugal, que são empresas mais industriais que têm uma características um pouco parecida com a do Brasil, mas são realidades bem diferentes e necessidades bem diferentes, expectativas bem diferentes. O desafio é bem grande de você gerir uma tecnologia que atenda às necessidades de ambos os mercados. Mas, graças a Deus, está com bastante trabalho, com bastante envolvimento, com bastante organização, a gente vem conseguindo entregar um serviço e uma tecnologia que vem atendendo a necessidade dos nossos clientes em ambos os mercados. Cara, que curioso, porque eu acho que conecta muito o que você falou lá no início do bate-papo, porque existe uma necessidade essencial, a base, né, que é a mobilidade. Sim. Essa é a essência de tudo, né? Cada um começa com essa dor. Mas o que você falou que é bem interessante é se você consegue entender a particularidade, né, daquela região e daquele cliente, a dor é igual, mas a solução pode até parecer a mesma coisa, mas tem que rolar ali uma personalização, uma customização. É quase um serviço sobre medida, né? Para poder realmente resolver o problema. Senão fica ali parcialmente resolvido e volta para o modelo antigo e de nada adianta, né? Então, estar atento à necessidade e à particularidade do contexto faz toda a diferença, é isso? Exatamente. A palavra que você usou é muito boa, que é sob medida. É justamente isso. Cada mercado, e falando de Brasil, que é um país continental, a gente fala de Nordeste, fala de Centro-Oeste, fala de Sudeste, fala de região Sul, são completamente as culturas diferentes, as necessidades diferentes, as características dos operadores que prestam serviço para a gente são diferentes, dos passageiros que a gente transporta diferente. Então, a gente tem que ter esse feeling e essa habilidade de encaixar o nosso modelo dentro das necessidades, da medida de cada cliente conforme ele necessita do serviço. Cara, que interessante, velho, que interessante. Agora, Danilo, uma coisa também que você tem que contar aqui pra gente, você tá muito no direcionamento aqui, falando de atendimento de empresas, segmentos industriais, serviços, tudo mais, mas também tem vamos dizer assim, um certo segmento agora novo, não é tão novo, né, mas um segmento diferente que também são os festivais, né, são grandes eventos. Sim. Como é que vocês estão conseguindo agora revolucionar essa área aí também? Conta aqui pra gente. Então, Vini, na verdade, o evento foi o carro-chefe lá no começo. A gente Olha que legal. foi fazendo a migração. Eu falo mais do transporte corporativo, que hoje o transporte corporativo ele representa praticamente 95%, 90% do nosso faturamento. Hoje o nosso negócio está bem voltado para o transporte corporativo. Mas a gente não deixou e a gente trabalha ainda com grandes festivais a nível global. Então, a gente vem ajudando eventos já desde 2016. Foi um dos nossos primeiros MVPs, foi com o evento. E hoje a gente atende grandes festivais a nível global. Então, posso citar alguns, Rock in Rio, Lollapalooza, já fizemos edições. Agora, nos próximos dia 4 de novembro e 12 de novembro, a gente está fazendo Rock the Mountain no Rio de Janeiro, transportando quase 10 mil pessoas. Na Espanha, Festival Monegros, Canet Rock, Primavera Sounds, Portugal, okay, vários eventos. E como que a gente atua nesses eventos? A gente também com o objetivo de dar opção, né, para o público do evento, de ter uma alternativa de poder chegar no local do evento em segurança e tranquilidade, é que a gente entra com o nosso modelo de negócio, onde a gente faz, em parceria com os produtores do evento, a gente faz toda a parte de venda e gestão e operação do serviço de transporte. Então, a gente cria uma plataforma dedicada para aquele evento e a gente faz toda a parte de trabalho de demanda, de captação de demanda, para saber onde são as regiões que as pessoas mais vêm, para a gente iniciar uma linha daquela determinada região. Então, a gente faz um trabalho bem completo
e a gente vai fazendo toda a parte de comercialização e toda a operação de transporte para esses eventos. Então, a gente é uma alternativa adicional, né, para as pessoas poderem ir ao evento. Por que uma alternativa adicional? Porque hoje a gente tem o público, a gente chama dos millennials, né, que Sim. são os jovens aí que pode falar que até o pessoal até 30 anos, mais ou menos, que é um público que não quer mais ter carro. Hoje você pega Verdade. muitos jovens, não tira nem carta de motorista. O que ele quer? Ele quer ter opção de transporte. Então, a gente acaba aparecendo para esse público de festivais, de eventos, em geral, como uma alternativa interessante, porque ele vai com segurança, ele vai com conforto, ele vai com qualidade, ele vai descer dentro do evento, ele vai voltar, embarcar no ônibus de volta dentro do evento, não vai ter o perrengue de chegar lá, não tem táxi, o Uber está com preço dinâmico 5 vezes, daí tem que Nossa, se pai. virar. Então, o nosso modelo se encaixou bem nos grandes eventos e festivais, e a gente vem trabalhando bastante para melhorar essa tecnologia, para poder estar atendendo cada vez melhor esse nosso público aí, tá abraçando outras necessidades desse público, que é o público de festivais e eventos. Cara, que legal, velho. Porque para quem tá acompanhando aqui, vendo ou nos ouvindo, e já foi em um grande evento, sabe que a principal experiência é antes de começar o evento, que é o como você chega nele, e quando você vai embora, o evento acabou. Então são dois momentos que marcam tanto quanto o próprio evento. Aquele artista, aquela banda, enfim, aquele jogo que o cara acabou vendo, obviamente que vai ficar marcado, mas se ele tiver uma experiência ruim na chegada e na partida, o cara vai assim, pô, não sei o Com quê, certeza. aí que o cara vai ficar injuriado mesmo, ainda mais se de repente o cantor dele não cantou a música favorita dele, ou se o time dele não fez o gol que ele queria. Aí E ele Vini, soma tudo aí e vai falar, meu Deus, não volto uma mais coisa, nunca aqui. uma coisa interessante, a gente tem um dado da Associação de Eventos da União Europeia, 72% das pessoas que estão se planejando para ir para um evento, 72% é ponto decisor ela saber como ela vai e como ela volta. Com certeza você já deve ter passado por alguma situação, porra, vai ter um show massa demais, eu quero ir. Putz, mas puta, como que eu vou, meu? Ah, não. Sabe? Aqui em São Paulo a gente fala muito, vai ter um show lá em Interlagos, né, que é no Ei, autódromo. Aí você fala, puta, eu não vou, cara, não vou passar perrengue, o trem vai estar lotado, ou não vai ter táxi, não vai. Então, é, 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 para os eventos também atraírem público, a gente é procurado por bastante evento que. Tem alguns eventos que são eventos sold outs, né? Que tipo, faça chuva, sim, faça sol, neve, vai vender tudo e o pessoal vai. Mas a o gente tem cara vai a alguns. pé. Vai, qualquer jeito. Mas a gente tem alguns clientes de festivais que eles trazem a gente pensando nesse vínculo em poder aumentar o público dele. Que é o quê? Eu estou dando uma alternativa, sabe? O Exato. cara às vezes não tem que se deslocar de carro, correr risco, ou não tem que ir de outro modal. Então, quando o produtor ele coloca a nossa ferramenta como alternativa, ele acaba impulsionando indiretamente as vendas do negócio dele. Cara, isso que é legal, eu acho que de novo, é conectar muito na necessidade que vai além de levar, né, alguém e de buscar alguém da mobilidade simples. É realmente agregar valor, né, Danilo? Acho que a experiência, quanto melhor for em todas as cadeias, que vem antes, que vem durante, que vem depois, facilita muito. Por exemplo, voltar ao caso que você comentou, para a área industrial. Pô, nada melhor do que pegar aquele colaborador daquela indústria, pegar bem, oferecer um bom serviço, ele chega descansado, né, no Isso. ambiente de trabalho, aí trabalhou, tá cansado, ele volta num transporte confortável até a sua casa, até o seu ponto de descida. Isso, isso é qualidade de vida, cara. Otimizando, e tá tudo bem, tá todo mundo se dando bem, tá tudo certo, né?
Por isso que vocês são líder. Exatamente. Somente. Não, os benefícios que tem o transporte, fora tudo que a gente já falou, muito linkado no que você trouxe, são inúmeros. Tipo, a gente fala muito do ganho de qualidade de vida. Porque a partir do momento que você está indo, se deslocando, seja para um festival, seja para a sua empresa, para o seu transporte do dia a dia do trabalho, para a universidade, para onde for, você está ganhando horas produtivas do seu dia. Você tem uma ideia, hoje, em São Paulo, são 2 horas e 40 minutos o tempo médio de deslocamento de uma pessoa ir e voltar ao trabalho. Rio de Janeiro supera, chega a quase 3 horas. Então, você dirigindo, são praticamente 2 horas. Você demora 1 hora, 2 horas você perdeu do seu dia. Porque você, quando está dirigindo, você não consegue produzir. No máximo, você vai escutar um podcast, alguma coisa ali. Por favor. Mas você... Exatamente. E no ônibus, você ganha muita produtividade no seu dia. Você pode trabalhar, você pode abrir um e-mail, ler um e-mail, ver um filme, você pode dormir, você dormiu mal, vai descansar mais 1 hora para chegar lá. Então, isso aumenta muito a produtividade, ganho de qualidade de vida, diminui o absenteísmo. Então, tem um monte de coisa que traz de benefícios em relação ao transporte. Cara, que legal, que legal. Bem, Danilo, a gente chegou no finalzinho aqui do nosso bate-papo, mas eu tenho sempre a última pergunta aqui para os meus convidados, que faz todo esse pano de fundo tecnológico que a gente fala aqui, e que a pergunta ela não tem uma resposta que pode ser técnica ou não técnica, para o lado filosófico, não. É o do sentimento, é o que vem do coração de cada convidado, então fique bem à vontade de poder desenvolver o que você achar mais interessante. Então bora lá. Para o Danilo, o que é essa tal da computação em nuvem? Olha, para mim a computação em nuvem é a grande revolução, né, em relação a armazenamento de dados em modos gerais, que é uma coisa que vem revolucionando e vai revolucionar cada vez mais. Obviamente, a gente tem vários desafios relacionados à proteção de dados, que ainda a gente... Hoje, a BuzzUp, por exemplo, hoje nosso sistema está totalmente em nuvem, os dados que a gente armazena é totalmente em nuvem. E a gente tem vários desafios em relação à parte de proteção de dados, em relação a tudo isso. Só que eu acho que, no meu entendimento e na minha crença, eu acredito que a armazenagem por nuvem ela vem sendo e vai ser realmente a metodologia aí, a maneira do futuro de se armazenar todas as informações. Obviamente, como eu disse, um monte de desafio carrega isso, desde da proteção de todos esses dados, desde a segurança de você ter as suas informações e poder utilizar essa metodologia para armazenar seus dados. Mas eu acredito que é o principal aliado quando a gente fala de armazenamento, de conteúdo, tudo isso, para o futuro da tecnologia. Está totalmente correlacionado e eu acho que tem tudo... Eu perdi esse finalzinho aqui, Vini. Não, tranquilo. Esse finalzinho deu uma enrolada. Mas eu acredito Quer que repete? Não, pode concluir, fica à vontade. Tá. Bom, então eu acho que realmente a parte de armazenagem, dessa parte nuvem, eu acredito que é o futuro, vem sendo o futuro, mas com diversos desafios pela frente para que tenha credibilidade, segurança e confiança no uso dessa tecnologia. Maravilha. Danilo, adorei muito o bate-papo aqui, achei incrível como vocês estão muito bem posicionados e resolveram uma dor do mercado que é tão carente de solução e como você citou bem, né? Soluções tecnológicas, cara. Sucesso na BuzzUp, portas abertas, volte mais vezes aqui para contar os cases, né? Vocês estão crescendo bastante, daqui a pouco aí
Daqui a pouquinho a gente volta de novo esse bate-papo aqui para vocês contarem mais novidades, o que vocês estão aprontando no mercado. Sucesso e até a próxima, viu? Obrigado, Vini. Obrigado pelo convite. É um grande prazer poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da BuzzUp, como que a gente vem revolucionando o transporte de passageiro, o transporte corporativo, o transporte para os festivais em geral. Então, vai ser um prazer voltar aqui e contar os próximos capítulos aí da nossa história para você. E para todos legal, os convidados bacana. E nossos ouvintes. Muito, muito massa. Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou da história do Danilo e, obviamente, das soluções da BuzzUp? Eu adorei. Provavelmente você já deve ter pego ou já utiliza alguns serviços dele, nem sabe. Olha aí que legal. Depois contem um feedback aqui pra gente, viu? E se você não conhece, vou deixar o link aqui na descrição para facilitar a sua experiência e, de repente, você conhecer um pouco melhor e, quem sabe, a sua empresa ou seu evento favorito no futuro não já utilize também as soluções da BuzzUp, não é verdade? Bem, e você sabe que esse bate-papo nunca termina por aqui, a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição. Se você chegou até aqui, comentário sempre vai bem, nos ajuda a alcançar mais pessoas. Compartilha esse episódio também, obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem?